Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estou aqui com ele, Jeep Compass 2024/2025, sendo apresentado por essa versão Black Hawk, que junto com a versão Overland estreiam na linha do Compass um motor 2.0 turbo de 272 cavalos, o mesmo que está na Rampage, o mesmo que está no Jeep Wrangler e em breve você vai ver também que está no Jeep Commander. Vou te contar tudo o que muda na linha Compass, inclusive com reduções de preço e aumento do nível de equipamentos. Será que isso é possível? Mais equipamentos, mais motor por um preço menor? Vou te contar também que algumas versões diesel não vão mais existir. Pode ser que o diesel esteja entrando no ostracismo, muito porque em breve teremos biodiesel no diesel e tem bastante gente cabreira com isso. As vendas das motorizações diesel não chegam nem agora a 7% das vendas do Compass. Isso a gente vai abordar no meio do caminho. Também vou te mostrar como ele anda, vou te contar o quanto ele bebe e se vale a pena pagar. O preço eu te conto depois também. Roda a vinheta aí, Curioso del Arco. Vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você precisa saber sobre o novo Jeep Compass, eu preciso te contar que você já encontra a pronta entrega a linha 2024/2025, aonde? Claro, nos meus amigos do Grupo Sinal. Aliás, já clica no link da descrição, manifeste o seu interesse de compra e confira também na descrição todos os endereços onde você pode fazer um test drive, olhar por fora, olhar por dentro de todas as novas versões do Jeep Compass. E também, se quiser o Renegade, aliás, o Renegade vai estar com uma promoção muito especial a partir da linha 2024/2025, toda a linha com 5 anos de garantia. Acontece também aqui com o Jeep Compass, e isso eu vou te explicar também no decorrer do vídeo. Mas não perde a chance de clicar aqui na descrição e garantir o seu Jeep Compass Black Hawk Overland e todas as outras versões antes dos outros, tá certo? Segue também no Instagram, @Grupo Sinal. Agora eu vou te contar algumas mudancinhas que tivemos, principalmente aqui na dianteira. Segundo a Jeep, a intenção no design foi dar aquele estilo meio Shark Nose, mas para isso precisava de um capô um pouco mais avançado. Eles conseguiram avançar, na verdade, essa parte aqui de baixo e o para-choques muda bem pouquinho. A mudança mais significativa que você vai ver na Black Hawk e na Overland tá aqui na grade, né? Sai a colmeia e entram essas fendas aqui, como se fossem venezianas, que não tem aquela angulação. Isso aqui acontece porque tem que entrar mais ar aqui pelo radiador. Radiador é maior porque o motor também é maior e mais potente. Sempre lembrando que esse 2.0 tem 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Tem mudança ali na lateral também. Chega aí, vem ver. E não, eu não estou falando das dimensões ainda, que o ganho de potência tenha sido substancial. Ele continua com 4,42 m de entre-eixos. Ali na frente, 21,5 graus de ângulo de entrada e 20,5 centímetros de altura do solo. O que muda mesmo são essas rodas, agora de 19 polegadas, como algumas outras versões do Compass já tinha, com pneus 235/45, mas o desenho das rodas mudou em diversas versões. Vou te mostrar tudo quando a gente entrar ali no carro, que eu tenho tudo aqui no celular, ainda que minha cabeça seja grande, não dá para guardar tudo, né, querido? E esses pneus também têm um selante aqui por dentro, que vão evitar com que você passe algum perrengue quando estiver acelerando e o pneu furar por causa de um prego. O prego entrou, saiu, o selante continua mantendo ele cheio. E esses pneus também são de categoria V, que aguenta até 240 km/h. Aí já te dá uma base do quanto que esse carro anda, né, querido? Aqui atrás a gente vai ver outra diferença, que quando você encostar atrás de um Jeep Black Hawk, para você não dar seta para a esquerda, porque você vai ficar na poeira. Vem ver. E como você pode ver daí, também vai ter a opção de pintura de teto diferente da carroceria. Aqui estamos num branco perolizado com a parte de cima preta. Também não tem mudança na iluminação. Aqui a gente continua com faróis com este detalhe em LED e lá na frente Full LED. O que eu estava te falando é dupla saída de escape.
não está aqui à toa. Está aqui para te avisar e para mostrar para o seu vizinho que você não está mais com aquele Compass, digamos, de passear no shopping. Mais do que isso, também vai te contar que todos que têm essa dupla saída de escape têm tração nas 4 rodas. Então, se você vir ele numa estrada de terra ou de lama ou no off-road, fique tranquilo, ele não vai se atolar assim tão fácil. Bom, aqui também temos tampa elétrica com sensor de presença e o porta-malas igual, 410 litros na medida de litros por volume, né? Vamos dizer assim, não VDA. Aqui você pode também aumentar essa capacidade e temos um step daqueles fininhos de uso temporário. Também som Beats com uma caixa aqui no porta-malas, que é bem importante para quem paga pela versão mais cara da linha, não é mesmo? Os easter eggs também continuam iguais, mas tem mudanças mecânicas que são primordiais para quem é mais gearhead, por assim dizer, para quem é mais viciadão em carro e vai gostar do que vai ver a partir de agora. Vou te dar os números de desempenho, de consumo não são tão bons, e algumas mudanças que só a engenharia para entender o que se deve fazer quando um carro ganha quase 100 cavalos de potência, se comparado com a gasolina, e mais de 100 cavalos quando comparado com o diesel. Sim, eu já sei que os fanáticos por técnica estão perguntando o que mudou, João, o que mudou? Bom, discos de freio ficaram um pouquinho maiores aqui na frente com 328 milímetros, os traseiros não mudaram, mas as pinças são novas, mais potentes da Mopar e pintadas de vermelho aqui no Black Hawk. Em breve a gente vai pegar a versão Overland para você entender também o que muda por lá, porque a versão Overland tem menos essa aptidão ou vontade de ser uma esportiva, né? Bom, aqui nada mais nada menos do que 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque no 2.0 T4 Hurricane. Como eu te disse, usado no Wrangler e na Rampage. Será que ele podia vir? Ele podia vir pro Renegade, né? Eu falo isso para você porque, segundo o meu equipamento V-Box que eu trouxe aqui, o 0 a 100 dele é feito em 6,5 segundos. Muito porque, ainda que ele seja tão pesado quanto o diesel, a tração nas 4 ajuda bastante. E eu nem imaginava que com essa plataforma Small Wheelbase ele seria tão neutro, tão bacana, tão legal. Já estou te dando um spoiler, mas eu vou falar disso também na hora que a gente dirigir. Agora, em consumo. Bom, lembrando que ele é apenas a gasolina, são números que não são muito animadores, mas cavalo que anda, cavalo que bebe, não é mesmo? Então a gente precisa contar, será que eu conto, será que eu não conto? Bom, 8,4 km por litro de gasolina na cidade e 11 km por litro na estrada. Lembrando que ele tem um câmbio ZF HP de 9 marchas, o mesmo que equipa, por exemplo, a versão diesel e também o Jeep Renegade Trailhawk, que é 1.3 turbo com a tração nas 4 rodas. E essa versão que podia ter aparecido já com 2.0, né? Não precisa, já não tem o diesel lá, já põe esse 2.0 lá. Vai ser um carro que vai fazer 0 a 100 em 5,8 segundos. E se você está pensando em versões do Compass aqui, saiba que não tem mais Longitude Diesel, que tinha 2023, e também não tem mais Trailhawk Diesel. Agora, diesel apenas na versão Limited 350. Acabou, já era. Quem gosta de diesel, que cumpre os últimos Limited, que dentro desse share de 7% correspondia a praticamente metade das vendas só da versão diesel. Bom, a gente tem o costume de sempre entrar ali por trás, com todo o respeito, para mostrar o espaço traseiro. Mas como eu te disse, não teve mudança nem no comprimento, nem no entre-eixos. Então você pode pegar qualquer um dos 322 vídeos de Compass que tem neste canalzão e ver como que esse animal de grande porte fica lá atrás. Agora eu vou te mostrar algumas diferenças bem sensíveis dessa versão Black Hawk, que agora é a topo de linha com relação a tudo que você já viu de Compass e também algumas mudanças tecnológicas que aconteceram tanto no multimídia quanto no painel de instrumentos. Chega mais, Chery. Opa! Cá estamos, hein? Luzes acesas, eu já sei, se acalma, cara. Deixa eu ligar aqui, porque ainda que esteja aqui no Uruguai com um solzinho, aquele sol luz de geladeira, que só ilumina e não esquenta tanto, quando o carro está parado no sol, esquenta, né, querido? Bom, primeira coisa é
o acabamento desses bancos, né? Muito legal esse negócio meio diamante, meio suede. E assim houve uma troca, né? Em algumas versões mais caras do Compass, você tinha o suede aqui. E agora aqui está o couro, que geralmente estava em mais partes dos bancos. Então, sai o suede daqui, entra nos bancos, sai o couro dos bancos, entra aqui. Eu acho que desse jeito fica mais legal. Porque o suede, quando está aqui, na sua cara, sua vista, com o passar do tempo, ele é meio que uma camurça, né? E fica parecendo meio que uma toalha velha. É. Tanto que aqueles carros, tipo aqueles Porsche 991, começaram a vir com Alcântara em algumas partes e tal. Olha como eles estão hoje, se o dono não fez um trabalho nesse couro virado. A camurça acontece isso mais rápido até. Tanto que se você passar a mão aqui no banco, você passa, ela fica mais clara, depois mais escura. Enfim, ela tem mais sensibilidade com arrastar, né? Mas nos bancos você não fica olhando sempre, porque você está sentado em cima, a pessoa está sentada em cima. Aqui no painel irrita um pouquinho. Vale lembrar que essa central multimídia agora tem o Adventure Intelligence Plus, que também vai junto ali com a Alexa, ter mais funções e também conectado com o seu celular. Você consegue ligar o carro à distância, limitar a velocidade, limitar o perímetro com que a sua criança, ou a sua esposa, ou o seu marido, ou o seu companheiro vai andar com o carro. Você consegue ver tudo lá. É um bom sistema anti-traição, aliás. Você que está com um pouco de medo aí de ficar andando com umas guampas. Bom, aqui a gente tem câmera de ré, não tem câmera 360, sempre é bom lembrar. Temos o Wi-Fi disponível aqui também, com hotspot. Vai lembrar que a antena do carro, dependendo do lugar que você tiver, ela consegue chegar ou captar o sinal com mais intensidade do que o seu celular, que, por exemplo, pode estar no bolso, pode estar na sua mão, enfim. Sistema de ar-condicionado também continua aqui. Enfim, poucas mudanças aqui. Tem mais mudança no painel digital, que consegue ter até uma tela de desempenho. Olha que legal isso aqui. A gente só tinha visto, acho que no Abarth, né? Você consegue ver aqui quanto de torque, quanto de potência está sendo usado. Aqui a gente está parado, mas quando eu andar, vai dar para você ver por uma câmera lateral aqui como que esse painel ficou bacana. Bom, também temos mais telas aqui, mais opções para você modificar. As assistências ao volante ficaram um pouquinho mais refinadas, né? O pacote ADAS, principalmente a manutenção em faixa mudou meio que drasticamente, porque ela era uma manutenção em faixa meio... Puta, burro é falar demais. Mas não era assim tão competente quanto alguns outros ADAS que vieram, por exemplo, o da Honda. Agora, ele, além de manter você na faixa, na verdade, não deixar você sair das faixas, ele também tem uma centralização de faixa. Melhorar a câmera daqui, para quê? Para que ela entenda que você não deve nem chegar perto da outra faixa e com menos intromissões no volante. Faz isso de uma maneira mais linear. Eu achei, já andei no carro, aliás, vou dar esse spoiler de novo, não estou falando tanta coisa assim antes de andar no carro, sem ter andado no carro. Ficou uma coisa um pouco mais refinada, e é refinamento mesmo que a Jeep quer dar para o Jeep Compass. Aliás, eles pretendem fazer reduções de até R$20 mil em toda a linha e vão melhorar bastante o nível de equipamento, segundo eles. Eles deram até uma lista para a gente aqui de tudo que vai ter a mais aqui para o Jeep Compass. Bom, na versão Sport Flex, você vai ter o ADAS nível 1+2, que na verdade é esse ADAS que está aqui, central multimídia de 10,1 polegadas e quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, ou seja, a versão Sport não tem mais aquele painel analógico. Vamos lá. Versão Longitude Flex, ganha o ADAS também, quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, acabou o digital, acabou o analógico, rodas de aro 18, não de 17, e sistema de som Premium Beats, ou seja, você já vai ter o som Premium Beats desde a versão Longitude Flex. Limited Flex, o ADAS, o Adventure Intelligence Plus, que é esse que também aceita o Alexa, Alexa In-Vehicle and Wi-Fi Hotspot, o que eu te disse que tem aqui nesse carro, rodas de 19 polegadas, a Limited já tinha, mas agora as rodas têm um novo desenho, e o som Premium Beats, que também não era de série. E você, obviamente, as coisas adicionais da versão Longitude 270. Série S, que é a topzera das galáxias do Flex.
O A das rodas de 19, Alexa, mais teto solar panorâmico. Às vezes, na série S eu não lembro se o teto era de série. Mas se não era, agora tem teto solar panorâmico. E aqui na versão Limited Diesel 4x4, que é a última versão diesel que está disponível, você, maluco por trilha, não tem mais a Trailhawk. Eu desconfio que a Trailhawk deva virar uma versão do 4xe, mas isso também não está garantido. O ADAS, o Adventure Intelligence, Alexa, rodas de 19, som Premium Beats e tração 4x4. Isso é tudo de série, tá? Agora aqui não, na Overland, que em breve a gente vai pegar. Tudo que tem na outra, tração 4x4, motor 2.0, Adventure Intelligence e o Alexa. E aqui nessa versão, que é a mais topzera de todas do Compass, você vai ter bancos em couro e suede, como eu te mostrei aqui, bancos elétricos para o motorista e para o passageiro, coisa que nenhum outro Compass tinha, era só num opcional. O design mais esportivo, porta-malas eletrônico com sensor de presença, ou seja, você pode passar o pé embaixo, a tampa baixa, e o teto panorâmico de série. Eles prometem redução de 5 mil a 20 mil reais. 5 mil provavelmente na Sport, e esse desconto vai aumentando de acordo com que a versão vai ficando mais cara. Bom, aqui como você sabe, ar-condicionado Dual Zone digital automático, freio de estacionamento eletrônico, tem também o freio de estacionamento não, o hold do freio, né? Aquele freio ativo, chegou em qualquer lugar, pressionou o freio, ele parou, pisou no acelerador, ele volta a andar. Outra coisa importante que aconteceu também aqui é que no Adaptive Cruise Control tem a função agora Stop and Go. É uma outra coisa que não tinha. Bom, aqui a gente não tem os modos de seleção de tração como a gente tinha, por exemplo, no Compass Trailhawk. Aqui você vai ter o 4-Wheel Drive Lock, o Hill Holder Assist e o 4-Wheel Drive Low, que nada mais é do que um encurtador, principalmente de primeira marcha. E basicamente é isso. Manopla de câmbio continua igual, que eu gosto. Regulagem de distância do volante continua com uma amplitude muito boa. Borboletas aqui atrás do volante. Teto panorâmico, um dos maiores da categoria, preenche praticamente 75% do teto. E o que agora eu preciso te mostrar é o quanto essa desgraça no bom sentido, claro. Senhoras e senhores que estão um pouco mais velhos, estão com um pouco mais de pressa, é hora do show. Vamos lá. Bom, já estou aqui em plena Ruta 10 com os cintitos de segurança. Agora a gente vai dar uma voltinha. Na verdade eu estou fazendo esse vídeo ao contrário, né? Primeiro andei no carro, depois eu parei para gravar para você. Mas eu já dei uma voltinha aqui de uns 35 quilômetros, já deu para entender mais ou menos o que o Compass Black Hawk significa para quem já conheceu um Compass e para quem ainda não conheceu. Anda demais! É demais! É muito! A gente tá aqui num trecho sem radar e rapidamente a gente chega aos 160 km por hora. Parafraseando o meu amigo Juliano Barata, venha provar, minha senhora, é uma delícia. Pois é, para quem já tinha experimentado o Compass, e não foi pouca gente, né? Só no ano passado foram 59.106 compradores. Isso aqui é praticamente uma revolução. Tudo bem, você vai olhar para fora e vai pensar: ah, João, pelo amor de Deus, o carro não mudou quase nada, só essa frentinha mais quadrada, esses detalhezinhos na grade, mas o comportamento é completamente diferente. Não que eu achasse que o Compass fosse um carro xoxo. Acho que 1.3 turbo de 185 cavalos caiu bem nele, 27,5 de torque. O carro ficou na medida, ele dava até umas passarinhadas de frente e tal. Isso aqui, além de você exacerbar muito, tem pelo menos aí 30%, tá pelo menos 30% mais rápido do que era antes, você ainda vai conseguir entender quanto que esse carro tem chão. Quando eles falaram que eu colocar o 2.0 aqui, eu pensei bem e falei, pô, essa estrutura não vai aguentar. Mas aí você tem que se lembrar, né? Um carro pesado tem muita coisa de Jeep, aquela coisa de ter uma rigidez torsional e uma dureza estrutural
por assim dizer, melhor do que de outros carros, e esse swap de motor ficou parecendo que essa plataforma nasceu para ser desse jeito, com esse motor de 272 cavalos e com tração nas 4 rodas. O carro ficou muito mais estável, o carro ficou muito mais neutro. A eletrônica também me parece ter sido aprimorada aqui, principalmente na vetorização de torque, porque ele não canta assim tanto pneu. Acontece mais até disso com 1.3 turbo, por incrível que pareça. E, cara, é muito na mão. Até a direção ficou um pouco menos passarinhando, né? Isso também acontece porque, além da manutenção em faixa que sempre teve nesse carro, eles colocaram uma centralização de faixa. Então, o sistema fica menos bobo, né? Ele fica querendo intervir menos no volante. E é sensível a diferença. Você que já teve um Compass, pode provar isso aqui e você vai entender do que eu estou falando. Eu não entendi muito bem por que os freios não ficaram tão maiores, porque não ficaram maiores, porque quase 100 quilos, quase 100 cavalos a mais em relação a 1.3, 102 cavalos em relação ao diesel, 5 quilos de torque em relação ao diesel, e de 27,5 para 40,8 você tem mais de 13 quilos de torque extra. De qualquer forma, teve uma recalibração desses sistemas, mas o desempenho, o que anda é um absurdo perto do que era, um absurdo completo. Bom, só para você ter ideia, esse aqui hoje é o carro nacional mais rápido. Você vai falar assim, mas João, esse motor é importado, tal, como você fala do carro nacional? Porque ele tem mais nacionalização do que, sei lá, 70% de nacionalização, 75% de nacionalização, e por isso também, quanto mais vai nacionalizando o carro, a Jeep consegue transformá-lo em um carro mais acessível, como falei no começo, até R$20 mil de desconto. E na verdade, está precisando mesmo baixar um pouco o preço do Compass. Se você fizer uma conta boba, só usando os números da... Nossa senhora, é isso aqui. Se você usar só os números da Fenabrave, olhando, fazendo um recorte do ano passado inteiro, 59.106 unidades vendidas, você vai ter uma média aí de 4.900 e poucos carros vendidos por mês. Em compensação, em janeiro e fevereiro desse ano, a média foi de 3.700, 3.800 carros por mês. Então, essa diferença de 1.100 carros fica por conta, muitas vezes, do quê? Da falta do frescor da novidade. Ó, uma Raptor aí. Tem várias aqui, viu? Fica por conta do frescor da novidade. Tava faltando um chamariz para o consumidor olhar de novo para o Compass. Ainda mais quem já teve. Substancialmente quem teve e teve problema com aquele negócio da baixa de óleo, do 1.3 e tal. Por isso também que a Jeep estendeu, né, o prazo de garantia. Isso vale para o Renegade também. Mesmo aquele Renegade que não tem versão, o Renegade que não é esporte, não é nada, que era 1 ano de garantia, também vai ganhar agora, a partir de agora, do Model Year 24, 25, vai ganhar mais 4 anos, vai ter a garantia estendida, que era de 1 ano. Por exemplo, quem comprou no passado, vai ter o ano passado e agora vai ter mais 4 anos. Então, o foco da Jeep é trazer de volta aquele cliente que porventura entrou, sei lá, no BYD Song, porventura entrou num Raval Heavy, que porventura saiu e, sei lá, comprou as últimas unidades aí de Equinox, que tiveram promoções brutais, né, 189, 194,900, e justamente quer pegar esse cara, vai cobrar um pouco mais, mas vai entregar muito mais. No Compass, isso aqui é um absurdo. O nível de performance, desempenho, de entrega que o carro chegou, você não vai encontrar em nenhum outro SUV nessa faixa de preço. Você pode pegar o range lá de 180 mil até para mim, deve custar entre 260 e 270 mil reais esse carro aqui. Como eles vão reduzir 20 mil reais do preço do diesel,
que era 269.900, eu tô falando disso aqui preço de lista, tá? Eu sei que no CNPJ você consegue pagar menos do que isso e nas versões PCD o desconto é ainda maior. Mas se cair de 269.900 a versão Limited Diesel para 259.900, que eu acho que essa que vai ter o maior desconto e a única diesel, eu acho que eles vão subir na proporção que eles sobem, por exemplo, o que tem de Rampage, né? A Rampage, a 2.0 diesel, que é o mesmo motor que está no... O mesmo motor não, né? Lá tem 380 Nm, no Compass tem 350 Nm, é o TD 350, lá o TD 380. Mas enfim, dessa para gasolina, a gasolina sim tem o mesmo motor que tem aqui nesse Compass, a diferença é de R$10.000. Eles vão tentar colocar esse carro no preço próximo desses 10 mil. Então, se aquela lá vai cair de 269.990 para 249.990, que é a minha estimativa, acredito que esse Compass, não sei se esse ou o Overland, deve partir de 259.990 e aqui, sei lá, vai pagar um pouquinho a mais, porque o Blackhawk tem umas diferenças interessantes e exclusividades quando você pensa no visual. As rodas, essa questão da pintura na cor do carro, o suede do banco, o Blackhawk escrito, enfim. Aqui você vai ter diferenças um pouco mais profundas e uma sensação e uma entrega quando você vai dirigir que não pode ser comparada com absolutamente nenhum outro carro dessa categoria. E assim, é muito rápido e vou repetir, é muito neutro. Você atinge velocidades grandes de maneira rápida e sem parecer que o carro vai desmontar. Ao mesmo tempo que quando eu andei na Rampage na primeira vez eu achei que o motor passou muita impressão de que estava sobrando com relação à plataforma, aqui parece que os ajustes foram mais bem feitos. Também acho que porque o carro é menor e você consegue com aços de alta e ultra alta resistência, menos uso desses aços, você preencher partes maiores, né? Mais partes do carro. É realmente impressionante. Só do volante não dá aquela puxadinha que dá no Compass 1.3 Turbo, é realmente não. Se eu tivesse entrado aqui sem ver por fora que é o Compass, tivesse andado sem saber que é um Jeep, eu jamais falaria que é um Compass. Nunca. Com tudo coberto aqui, de maneira nenhuma. E o painel de instrumentos também, essa mudança, porque é aquilo, né? O que você tá pondo o olho, a mão, os pés sempre, quando muda sensivelmente, muda a percepção que você tem do carro. E aqui mudou muito. Para andar, esquece. Você que já teve o Compass tem que vir experimentar isso. Tudo bem que os test drive de concessionária não são lá aquelas coisas, mas faça questão de dar uma volta. Se alguém comprou, que você conhece, vá andar e compare com o seu, ou compare com o que você teve. Eu estou impressionado. Eu, óbvio, esperava bastante desempenho, porque a relação de peso-potência caiu abruptamente, né? Ainda que, 185 cavalos para 1.534 quilos no 1.3 turbo, e aqui pouco mais de 1.720 cavalos, 1.720 quilos para 272 cavalos. Imagina, a relação peso-potência era praticamente o mesmo peso desse 2.0 com 4x4 para o 2.0 diesel com 4x4, e aqui com 100 cavalos a mais. Se não me engano, deu 6 e pouco, 6,4 de quilo por cavalo, que é uma relação realmente impressionante. Você vê o 0 a 100, né? O 0 a 100 desse carro tá mais rápido, pelo meu equipamento V-Box, 6,5, do que o Golf GTI do 7,5. Se isso não é um ganho absurdo, contumaz, eu não sei o que é. Coisas que eu posso não ter gostado. Bom, eu acho que esse volante podia ser um pouquinho menor, até para dar essa diferenciação, né? Podia ter um trabalhinho no volante aqui.
ou um volante menor, ou um outro esquema, ou uma outra pintura, ou já que fez aquelas pinças vermelhas lá fora, podia ter feito, ainda que se chame Black Hawk, podia ter feito um detalhezinho, em vez de ser, sei lá, isso aqui ser esse plástico meio anodizado, poderia ser um vermelho, enfim. Eu acho que só falta uma pitadinha, um frisinho vermelho, uma coisa mais esportiva, até para ligar com aquela pinça vermelha lá fora, que por estar só ali fora fica parecendo meio solta, né? Não, olha essa ultrapassagem. Você viu a facilidade com que eu ultrapassei? Cara, é mais do que só desempenho, né? É conforto, comodidade, é segurança. Segurança em primeiro lugar, né? Você se sente seguro de fazer uma ultrapassagem, ainda que os carros nem estivessem tão longe. Você se sente seguro de se desviar de algo. É realmente outro patamar aqui. Virou uma coisa acima do que tudo que a gente tem e do que a gente esperava. É um nível de desempenho, sei lá, de Audi Q3, mais do que um Audi Q3. Se você pensar que um Audi Q3 na versão de entrada vai te custar aí 373 mil, com 2.0 turbo a gasolina e tração nas quatro, como tá aqui, são 100 mil de diferença para ter basicamente o mesmo nível de performance e um pouquinho mais de espaço interno e de porta-malas. Realmente surreal. A gente achou que não faltava isso. Achou que o Compass devia passar por outras coisas, mas quando você anda no conjunto que botaram aqui, é realmente impressionante. E repetindo, venha provar, minha senhora. É uma delícia! Vamos voltar lá, que eu vou te dar mais alguns dados pra gente fechar esse primeiro contato aqui com o novo Jeep Compass, que agora está com motor 2.0 T4 Hurricane, na versão Black Hawk como essa, e na Overland também. Que anda, Jesus amado. Ó. Nossa, esses trechos sem radar, o cara se mata. Pois é, meu caro amigo youtuber Spec, que delícia de carro. Mas faltou uma coisinha aqui, né? Eu imaginei que com esse 2.0 T4 Hurricane, ele poderia ter aquele ronquinho desportivo do Veloster, lembra? Brincadeiras à parte, senti falta, porque é bastante desempenho e vai pegar algumas senhoras desavisadas, tá? Vai andar nesse carro, vai achar que tá com 1.3 turbo de 185 cavalos e vai encontrar um monstro que faz um 0 a 100 como se fosse um legítimo esportivo. Vale lembrar ainda que, além dos 5 anos de garantia desse carro, todos os modelos usados a partir de 2022, ou seja, os que tenham 1.3 turbo, também têm a garantia estendida. E para você que pensa em blindar um carro, agora a Jeep tem uma blindadora oficial, a Hi-Tech, que pode blindar, e ele sai de fábrica também com 5 anos de garantia na blindagem, ou seja, bumper to bumper e toda a blindagem que você precisar aqui nesse carro. Com o pacote que ele trouxe de desempenho, de melhorias tecnológicas e a malha, né, cobertura da Jeep no Brasil, eu sinceramente não vejo nenhum outro concorrente à altura do Compass para você que realmente gosta de carro. Mas ele tem que custar aí nessa faixa, né? Entre 259 e 269, para me parecer, sim, o melhor negócio do Brasil quando você gosta de carro e quer um SUV. Não sei quando isso vai se encontrar, mas aqui no Uruguai se encontraram no Jeep Compass Black Hawk. E com esta bomba.
Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv, siga também Grupo Sinal no Instagram, para você saber de todas as novidades, tanto de Jeep quanto de todas as outras marcas que estão dentro do Grupo Sinal, e mais do que isso, quer já conhecer a nova, entre aspas, arma da Jeep para tirar o Compass do ostracismo? Meu Deus do céu, o ostracismo aqui não tem mais. Já clica aqui no link da descrição ou vá em um dos endereços das Jeep Sinal espalhadas por São Paulo e Grande São Paulo para garantir o seu, ou para pelo menos passar uns minutinhos acelerando um Compass como você nunca imaginou. Agora eu tenho que andar de Commander. Daqui a alguns dias você vê aqui.